Combate ao tabaco. Lei antifumo completa 10 anos no estado de São Paulo e atinge 99% dos estabelecimentos. Apesar dos números positivos, diariamente mais de 400 pessoas morrem no Brasil por causa do tabagismo. Incentivo à leitura. Expo Livro escolhe Praça Santa Terezinha como ponto de parada. E na capital da literatura infantil, menina de 8 anos de idade lança livros sobre desigualdade, bullying e superação. Na entrevista de sábado, você vai conhecer habilidades comportamentais que as empresas mais valorizam em seus trabalhadores. Esporte. São José entra em campo na briga pela classificação na 2ª divisão do Paulista. Já fora de casa, o Burro da Central busca a vitória contra o líder na Copa Paulista. Tem ainda as atrações da agenda cultural. Hoje é sábado, 10 de agosto, e o Band Cidade está no ar. Olá, muito boa noite. Diariamente, 428 pessoas morrem no Brasil por causa do tabagismo. Os dados são do Ministério da Saúde. Além disso, mais de 156 mil mortes poderiam ser evitadas todos os anos no país por causa do fumo. E esses números são ainda mais alarmantes devido à lei antifumo. Isso que resolve, porque ela foi criada no estado de São Paulo e este mês ela já completa 10 anos em vigor. Desde que foi implantada, foram cerca de 350 autuações em estabelecimentos aqui na região. E hoje, 99% deles cumprem as regras. Há 6 meses livre do cigarro, a Ellen reconhece que não foi fácil abandonar o vício. Ela conta que antes de parar, chegava a fumar 2 maços por dia. Comecei com 12 anos, né, com a adolescência, né, com as meninas que fumavam. Elas falavam para mim, fuma um, na hora que você quiser parar, você para. E aí foi o que aconteceu, mas não é bem assim não. A hora que eu quiser parar, eu paro, não. É complicado. Hoje, livre do tabaco, o que ficou na memória são apenas alguns momentos em que ela mesma disse ter se sentido constrangida por ser fumante. Eu estava no aeroporto, esqueci que tinha lei e acendi o cigarro. Daí eu olhei para os lados assim, apaguei rapidinho. Mas foi um pouquinho difícil acostumar, mas eu acabei me adaptando. Mas tudo isso ficou no passado e hoje a Ellen também pode comemorar outra conquista importante. Há 10 anos entrava em vigor a lei antifumo, que proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto derivado ou não do tabaco em locais total ou parcialmente fechados. O estado de São Paulo foi o pioneiro no país a adotar a medida. Os não fumantes agradecem. Nos lugares que eu frequento, eu vejo todo mundo respeitando a lei. Todo mundo fumando na parte de fora, enfim, ou parte descoberta. Eu acho que já não faz parte mais da sociedade contemporânea ter esse hábito que só destrói a saúde humana. Desde a implantação, a lei acumula resultados expressivos no combate ao tabagismo passivo e o índice de cumprimento da regra atingiu 99,7%. Desde agosto de 2009, foram feitas 2 milhões de inspeções e 4 mil autuações. Nesse período, só no Vale do Paraíba, as mais de 160 mil inspeções resultaram em 365 autuações. De acordo com a responsável pela fiscalização da lei antifumo no estado de São Paulo, a manutenção e o alto índice de cumprimento da lei nesses 10 anos são motivos para serem celebrados, mas que os desafios ainda existem. Não temos a menor dúvida de que o cigarro é um grande problema de saúde pública. Ele é a maior causa evitável de morte, não só no Brasil, São Paulo, como no mundo. Portanto, combater o tabagismo, tanto o tabagista ativo, né, o fumante, como o tabagismo passivo, que é o não fumante, mas que respira a fumaça que está do seu lado. O valor da multa por descumprimento à lei é de R$ 1.253,50 e dobra em caso de reincidência. A punição pode acarretar em fechamento do local por até 30 dias. E a fiscalização é de responsabilidade do próprio município. Foi-se o tempo em que fumar
fumar, mesmo que a céu aberto, era algo muito comum. Mas aqui nessa hamburgueria em Taubaté, por exemplo, o cigarro só é bem-vindo aqui mesmo do lado de fora. Já respeito o ambiente, né? Procuro respeitar porque a gente é bem educado, né? Do lado de dentro, o cigarro só ali para venda, porque o alerta está por toda parte. Segundo o coordenador administrativo desse estabelecimento, tudo é uma questão de adaptação. E claro que sempre tem aquele cliente que tenta escapar da regra, mas aí com jeitinho, logo é convencido de que o espaço precisa ser respeitado. Tem todo um cuidado, nós chegamos com jeitinho, informamos ao cliente que ali não é mais uma área de fumante e pedimos para que vá fumar na rua justamente por conta disso, mas sempre tem um jeitinho mesmo para informar ao cliente, né? E se caso o consumidor flagrar algum estabelecimento descumprindo a lei antifumo, pode denunciar pelo telefone 0800 771 3541 ou pelo site leiantifumo.saude.sp.gov.br. A partir de segunda-feira, a Pindamonhangaba vai reforçar a vacinação contra o sarampo em bebês com idade de 6 meses a 1 ano. A medida foi anunciada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo nas cidades que registraram casos da doença. Além de Pinda, São José dos Campos, Taubaté e Caçapava também devem ampliar a imunização, mas ainda não confirmaram a data. Até o momento, 18 pessoas contraíram sarampo na região. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta tarde 2 homens com uma grande quantidade de anabolizantes e estimulantes sexuais. O material ilegal foi localizado no porta-malas de um veículo na Via Dutra, no trecho de São José dos Campos, como a gente pode ver aí nas imagens. De acordo com a polícia, a carga teria saído do Paraguai com destino a Aparecida. A dupla foi presa em flagrante e vai responder por crime contra a saúde pública. A pena pode chegar a 15 anos de prisão. E o BAEP, Batalhão de Ações Especiais da PM, prendeu ontem à noite em Jacareí um homem de 46 anos e com ele 13 tijolos de crack, ou seja, pouco mais de 14 quilos da droga. Havia também um revólver, uma cartucheira, R$300 em dinheiro e uma balança de precisão. Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade. Agora a gente muda de assunto porque uma pesquisa do Instituto ProLivro aponta que mais de 40% da população brasileira não costuma ler. 30% nunca adquiriu um livro. É importante ressaltar que o incentivo à leitura é fundamental, principalmente nos dias de hoje, diante de tanta tecnologia. Em Taubaté, considerada a capital da literatura infantil, nossa equipe de reportagem conheceu 2 belos exemplos. Confira. A pequena Valentina, de 2 anos, ainda não sabe ler, mas os livros já estão muito presentes na vida dela. A mãe Daphne sempre conta as historinhas para a filha em casa, mas hoje decidiu trazer ela para um lugar diferente. Esta livraria-biblioteca com cerca de 300 títulos. Eu, particularmente, gosto muito de ler. Eu incentivo as minhas filhas a lerem e uma iniciativa dessa é muito bacana, porque hoje em dia é muito difícil você encontrar pessoas que gostam de leitura e principalmente que incentivam os filhos à leitura. E aqui tem bastante livro interessante. Mas não é uma simples biblioteca. Ela funciona dentro de uma carreta que viaja pelo Brasil e cada mês está em uma cidade. Dessa vez é Taubaté, conhecida como a capital nacional da literatura infantil, que recebe a iniciativa. Cada título tem pelo menos um exemplar aberto e um lacrado. O aberto a pessoa pode ler aqui mesmo e até levar para casa para devolver depois. Já os lacrados estão à venda, pois o dinheiro arrecadado com isso serve para manter o projeto. O munícipe pode entrar, pegar o livro, sentar, ninguém vai incomodá-lo. Se ele quiser participar de uma roda de leitura, se ele quiser participar de uma oficina de leitura, se ela gostou do livro, ela pode adquirir, ela pode comprar e levar para casa. Mas se ela quiser só fazer a leitura, fica à vontade, pode passar a tarde, amanhã. O objetivo é incentivar a leitura, já que dados do Instituto ProLivro apontam que 44% da população brasileira não costuma ler e 30% nunca sequer comprou um livro. A Maiara, que passa horas por dia nas redes sociais, veio para conhecer o projeto e resolveu trocar o celular pelas folhas de papel. É uma busca por retomar, né, essa questão, porque ler é muito importante para desenvolvimento de pensamento crítico,
enfim. Em pouco mais de uma semana, cerca de 600 pessoas já passaram por aqui. Nós podemos receber você durante todo o período de comercial, de 9 da manhã até as 20 horas. Algumas escolas nós estamos estendendo o horário até as 21 horas para poder atender alguns colégios públicos à noite. Isso aí tem realmente alegrado o nosso coração. E falando em incentivo à leitura, os pais da Larissa, de 8 anos, sempre fizeram isso. Tanto que a menina aprendeu a ler antes mesmo de ir para a escola. Em março, a família lançou um desafio para ela a escrever um livro. E depois de 1h30, a pequena apareceu com a história do unicórnio sem asas. Com a surpresa, os pais decidiram publicar a obra. Ela foi pro quarto dela, ficou um tempo lá, eu olhou um unicórnio, olhou outro, mas a gente não sabia de nada, né? A gente sabe agora que o livro está pronto. Aí ela pegou e escreveu a história e chegou pro pai dela, agora publica. Aí o pai dela pegou, leu. Realmente tinha conteúdo, era bem vista a história. Aí ele falou, dá pra gente desenhar os personagens e fazer um livro. O livro conta a história de um unicórnio que se sentia diferente porque suas asas não se desenvolveram no mesmo tempo que os outros seres do reino mágico em que vive. O enredo aborda desigualdade, bullying e superação. Como o unicórnio não tem asas e o outro tem, aí eu pensei em fazer sobre as diferenças dos outros. Aí surgiu a história de fazer sobre bullying. Nesta sexta-feira foi o lançamento do livro, onde a pequena Larissa pôde se sentir uma verdadeira escritora na sua tarde de autógrafos. E o segundo livro já tem até história pensada. O menino que tinha medo dos fantasmas, tudo pra ele era um fantasma. E ele tinha medo de ir na escola. Aí depois a mãe dele explica pra ele e ele entende. Que beleza, hein? Ainda dá tempo de conhecer a Larissa pessoalmente. O lançamento do livro continua hoje e amanhã até às 8 da noite no Via Vale Garden Shopping em Taubaté. Já a carreta Expo Livro, que nós mostramos no início da reportagem, fica na Praça Santa Terezinha também em Taubaté até o final deste mês. No próximo bloco, vamos conferir a previsão do tempo para o domingão, Dia dos Pais. E na entrevista de sábado, vamos falar sobre uma capacitação para quem quer se destacar no mercado de trabalho. Band Cidade volta em instantes, não sai daí, agora 7h02.